Olá pessoal, tudo bem? Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre tipos de variáveis. Então, vamos falar sobre bit e bytes. Os bits é a abreviação de dígitos binários. Ele representa dois números ou uma sequência de 0 e 1. Esses dois números é 0 e 1. Então, uma sequência desses dois números representa o bit. Byte, assim como 24 horas completa um dia, 24 horas a gente completa um dia. 8 bits, ou seja, 8 sequências de 0 e 1, formam um byte. As combinações de bits de 8 bits, podem ser as mais diversas. E um byte pode representar um caractere, um número, um espaço, um símbolo. Um byte ele pode ocupar 2 elevado a 8 ou de 0 a 256 bits. MB é megabyte e MB minúsculo é megabits. Isso é uma representação que é muito usual no meio da tecnologia de informação, no meio de programadores. Bom, variáveis. Uma variável é um recurso utilizado para armazenar dados em um programa de computador. Todo computador possui algum tipo de memória e uma variável representa uma região da memória usada para armazenar determinada informação. Então, imagine que o computador ele tem um arquivo dentro dele. E dentro desse arquivo existem gavetas, e cada gaveta dessa guarda uma informação diferente. Então, trazendo para a variável, imagine que cada variável é uma gaveta. E quando você abre, você tira um tipo de informação ali que está naquela gaveta. Então, quando a gente fala criar uma variável, não é um termo muito correto, porque a variável ela já foi criada, ela está ali. Na realidade, o que a gente vai fazer é abrir uma variável. Então, abrir seria o termo correto a se falar. Tipos de dados ou tipos de variáveis. Então, perceba que essa gaveta aqui, esse armário com 6 gavetas, e cada uma está guardando um objeto. Então, é exatamente assim a representação de uma variável. Cada variável guarda um tipo de dado. O tipo de dado de uma variável, ou tipo de variável, significa, como o próprio nome diz, o tipo de informação que se pode armazenar naquela variável. Assim como cada gaveta guarda um determinado tipo de material, cada variável ela vai armazenar um tipo de dado. Void. Void é usada apenas em declarações de funções. Ela indica que é esperado que a função não retorne nenhuma informação para a função na qual foi chamada, ou seja, não retorne informação. O setup, o void setup. O void setup é um bloco de programação essencial na anatomia do Arduino. Ele não retorna nenhum valor e é executado somente uma vez ao iniciar o programa. Mas se ele não existir, se não tiver o setup lá, o Arduino ele não roda. Então ele é essencial na anatomia do Arduino. Ele é o esqueleto do Arduino, faz parte do esqueleto do Arduino. O loop, em inglês LAS, também é um bloco de programação indispensável na anatomia do Arduino. É nele que se executa as tarefas programadas. E quantas vezes elas são repetidas? E elas vão repetir enquanto a placa estiver ligada. Então, enquanto a placa estiver ligada, vai funcionar ali o loop. E
também faz parte da anatomia do esqueleto do Arduino. O int. Ele armazena números inteiros positivos e negativos. Ele pega ali as duas escalas. Ocupam 2 bytes, ou seja, 16 bits. Lembrando que cada byte ele é composto por 8 bits. E os números entre 32, menos 32 e a mais 32. Ensign int. Quando a gente coloca o ensign, a gente retira os números negativos. Então a gente consegue ali economizar, vamos dizer assim, a memória do Arduino. Ele também armazena o número inteiro, porém somente na escala positiva. Então perceba que os valores, ele ocupa 2 bytes e os valores eles vão oscilar de 0 a 65. A float, flutuante, né? Uma variável flutuante por causa dos números decimais. Os números de pontos flutuantes são usados para guardar números reais. Usamos, em geral, para números decimais, como, por exemplo, o pi 3,14, o número decimal negativo, menos 2,33, o número de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23. Então, isso tudo a gente usa na variável flutuante, que não seria possível usar na variável int. Ensign. Bom, como eu já dei uma assinalada lá no int, significa não assinalado. Número deve ser guardado sem sinal, ou seja, somente números positivos. Os exemplos, né? Como exemplos nós temos o ensign int, ensign float, ensign char e por aí vai. Variável char. Char é uma variável que guarda, além de número, caracteres, letras e sinais. Então, aí quando a gente quer usar uma letra ou um sinal, a gente faz a chamada da variável char. Long. A long são variáveis de tamanho estendidos, né? Estendido. Ele armazena para armazenamento de números. Então, olha só quando ele alonga. 32 bits ou 4 bytes. Ele vai de 2, menos 2 até mais 2. Então, long ali, quando você tem um número inteiro e você precisa alongar ele, você faz a chamada do long, que você consegue expandir. Essas são as referências que eu busquei para montar essa aula, algumas, né? E existe, né, outros tipos de variáveis e que nós vamos estudar mais à frente do curso. Hoje nós vimos as mais usadas até esse momento no curso. Bons estudos, e vamos agora para a nossa IDE, abrir essas variáveis e ver o que o Arduino mostra para gente, o que o monitor serial vai mostrar para gente. Então, pessoal, com a nossa IDE aberta, vamos começar escrevendo algumas variáveis. Eu vou imprimir e aí a gente vai vendo, vai analisando o que cada variável vai trazer para a gente. Então, primeira coisa, a gente vai usar o int, que é a variável que é de uso comum. Então, eu vou dar um nome para ela, falar que é chamar de cont A. E eu vou dar um valor a ela. Vou dar um valor de 20. No setup, eu vou pedir para imprimir essa variável. Então, serial.print
ln. Primeiro eu vou abrir uma comunicação serial. Opa. Beijinho. Numa taxa de transmissão de 9.600. E eu vou pedir fonte A. Pronto. Ele vai imprimir para mim. No loop eu não vou escrever nada. Deixa eu ver se a minha placa está lá. Minha placa está ligada, como vocês podem ver aí no vídeo. E vamos compilar. Vou pedir para salvar. Vou salvar na área de trabalho. Aula. Tipos de variáveis. Pronto. E vamos ver o que vai imprimir pra gente no vídeo. Já imprimiu. Vou abrir aqui o monitor. Deixa eu diminuir. Olha lá. Imprimiu exatamente o valor de 20. Deixa eu diminuir um pouquinho o monitor. Pronto. Então, imprimiu exatamente o valor. Opa, pronto. O valor de 20. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou botar aqui menos 20. Pronto. Vamos ver qual o valor que ele vai imprimir para mim. Já compilou. Então, menos 20. Então, confirmando o que a gente tinha dito. Quando a gente coloca o int, perdão, quando a gente coloca o int, ele vai imprimir valores tanto da escala positiva quanto na escala negativa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui a variável enzyme. E vou lembrando que se eu usar o enzyme, eu retiro os valores negativos. Eu não consigo, ela só trabalha com a escala positiva. Então, quando eu coloco ela, e se eu colocar um valor negativo, vamos ver o que ela vai imprimir para a gente. Vamos lá. Já carregou? Vamos lá. Olha só. O que ela imprimiu aqui? Aqui a gente chama de sujeira, né? O valor que a variável comporta, né? O que a variável pode armazenar. Mas não imprime a escala negativa. Lembrando que eu pedi para imprimir o número menos 20. Agora eu vou tirar o valor negativo e vamos carregar de novo. Vamos ver o que ela vai apresentar para a gente. Vamos lá. Então, já carregou. Deixa eu abrir o monitor serial. Aqui. Isso. Abri o monitor serial. Deixa eu fechar. Deixa eu abrir de novo. E, olha lá, número 20. Por quê? Porque ela só vai trabalhar na escala positiva. Essa variável, ela é importante quando você for fazer algum projeto e você sabe que você só vai precisar trabalhar com números positivos. Então, você já coloca aqui o enzyme antes do int, e aí você vai imprimir valores na escala positiva. E isso ajuda a preservar a memória
do Arduino, né? Você ocupa menos espaço dentro da memória do Arduino. Então, vamos usar agora, vamos manter essa variável aí, e vamos usar, vamos abrir outra com valor de int, uma inteira também, vou chamar de A, e vou dar o valor a ela de 24. Pronto. E vamos ver o que ela vai imprimir para a gente. Vou botar aqui para imprimir. Eu coloquei no setup, gente, que eu só quero que imprima quando eu inicio a minha placa. Hoje a aula eu quero mostrar para vocês as diferenças de algumas variáveis. Tem outras, mas a aula é sobre tipos de variáveis. Então, a aula de hoje é só para mostrar a diferença das variáveis. Então, não preciso jogar no loop, imprimir, ficar imprimindo um monte de informações. Então, vamos lá. Eu botei para imprimir o A, a variável A, que tem o valor de 24. Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para imprimir também o número binário. Então, botei bin. Então, ela vai imprimir exatamente o 24 em número binário. Vamos botar para carregar. Já carregou. Vamos abrir o nosso monitor serial. Então, continua imprimindo o número 20 e aqui é o 24 em número binário. Ok? Esse valor aqui de 11.000. Vou colocar um outro número, vou botar 39. Pronto, vou pedir para carregar. Já carregou. Vamos abrir lá o monitor. Então, continua imprimindo o número 20 e olha lá, olha o 39 número binário. Ok? Então, é o tamanho dessa variável, né? Então, pessoal, vamos abrir também outra variável, a flutuante. Vou chamar ela de B. E vou dizer que ela tem um... Vou botar aqui um número aqui. Pronto. E eu vou fazer o seguinte. Vou abrir uma long também. Vou chamar de D. Vou também dar um número bem grande para ela. Para vocês olharem quanto que ela comporta, né? Então, pessoal, eu coloquei aqui uma flutuante B, uma long D com número grande. E eu vou fazer o seguinte. Vou botar aqui uma flutuante de A vezes B. Uma flutuante E, vou chamar de E, que vai ser A vezes B. Que é 39 vezes esse número aqui. 6.270,23. Vou pedir para imprimir. Imprimir B, imprimir D e imprimir E. E vamos ver o que vai imprimir para mim no meu monitor serial. Já compilou? Vamos abrir o monitor. Ah lá. Então, deixa eu voltar lá. Pronto. 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 Então, vamos lá. Tá imprimindo para mim o contador, que é 20. O número 39, números binários, um código em números binários.
A flutuante B, perceba que imprimiu inclusive as casas decimais. A long D, a long é uma int alongada, como o nome já sugere isso. Então, não trabalha com casas decimais, só números inteiros. E a minha flutuante quem essa flutuante é? É a multiplicação do 39 vezes a flutuante B. Então, deu esse número aqui enorme com as casas decimais. Então, aí está os tipos de variáveis que vocês podem usar. Então, nós vamos usar agora a hashtag define, que é o que eu tanto gosto, né? Gosto de usar define. Eu vou dar um número bem grande para ela. Vou pedir para imprimir também. Deixa eu copiar aqui. Pronto. Vamos ver o que a define vai me trazer. Vou carregar. Já carregou. Vamos abrir o monitor serial. Olhem lá. Continuou imprimindo o 20. Continuou imprimindo o 20. As informações que a gente já tinha, né? Inteira A, flutuante B, a long D, a multiplicação de A vezes B e a minha define aqui. Então, aí a define tem várias aplicações aí, e ocupando bem pouco espaço na memória do Arduino. E vamos usar vamos fazer o nosso último exemplo, que é a variável char. Char, lembrando que char, ela além de armazenar números, ela vai armazenar também letras e caracteres. Então, vou botar aqui o nome de letras. Então, abri uma variável do tipo char e dei o nome para ela. Botei o nome de letras. Vocês podem colocar qualquer nome. E aqui no meu serial print, deixa eu copiar. Eu vou fazer aqui o seguinte. Eu vou dizer que letras é a variável, eu vou botar do meu nome, né? Letra E. Pronto. E eu vou pedir para imprimir isso. Deixa eu copiar aqui. Agora sim, eu vou copiar, colar e vou botar aqui letras. E eu vou carregar. Vamos ver que o monitor vai apresentar para gente. Já carregou? Vamos abrir. Olhem lá, a letra E. Ok? E aqui pode ser uma letra, pode ser um nome, pode ser o que você quiser. A gente vai usar esse char para programar os carrinhos, para mexer geralmente a gente usa para controle remoto, né? Carrinho via Bluetooth, carrinho de controle remoto, a gente em geral usa a variável char, mas tem N aplicações. É só você soltar a sua imaginação e fazer seus projetos. Então, pessoal, aqui a gente encerra essa aula de tipos de variáveis. Tem outras variáveis também, como eu já falei antes, mas a princípio nós vamos usar essas aí que são as mais usadas, as mais comuns. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem. Então, soltem a sua imaginação
e façam bons projetos. Fiquem com Deus.